Eita, coisa boa! Saudações aromáticas! Hoje temos um assunto muito legal, muito interessante, que eu gosto bastante, que é da ritualização de óleos essenciais, ritualização com óleos essenciais. Por isso eu convidei uma pessoa super especial para falar sobre isso com a gente hoje, que é a Tânia. Tá dizendo que a Tânia não pode participar, por quê? Deixa eu ver com ela. Que legal! Ritualização, deixa eu colocar aqui. Agora acho que vai. Ritualização de óleos essenciais. Ritualização? Isso é importante mesmo, Vitor? Vamos falar com uma pessoa especialista nisso hoje, a Tânia Zacarias. Vamos ver se ela Olá! está entrando aqui. Deu certo? Eu tô tá aparecendo aqui aguardando para você aparecer. Vocês estão vendo a ela? Alguém me Eu, diz aí, vocês estão vendo a Tânia? Você tá eu me tô vendo, não vendo. é? Eu tô te vendo. Tá aparecendo aqui guardando e aí me estranho. Vamos ver. Coloquei de novo, porque tava dando alguma coisa aqui, dizendo que ela tava aguardando. Vamos ver se ela vê. Tá me vendo? Você tá se vendo também, Tânia? Sim, tô me vendo. É, eu não tô vendo não. Tudo bem. Mas Se vocês estão vendo ela, tá ótimo. Bom, acho que o pessoal deve estar vendo, né, gente? Vocês estão me vendo? É, pergunta. Bora começar. Acho que sim. Chegou, bora começar. Bom, então vamos. Então vamos. Legal, legal. Poxa, a apresentão tá aqui pra falar disso que eu amo tanto. Oh, que coisa boa, eu sabia. É bom demais chamar alguém para falar sobre o que ama. Eu sei que vai ser sempre uma live boa nesse caso. É sempre. Então, Tânia, antes de começarmos a falar um pouco sobre ritualização, agora eu tô te vendo. Uh! Fale um pouco do seu trabalho, né? Se apresente para as pessoas te conhecerem e aí a gente vai poder entrar assim, com os dois pés no assunto. Fechado. Bom, gente, meu nome é Tânia, eu sou criadora da Yami, né? Tô aqui com o perfil da Yami. A Yami é um laboratório herbal e eu trabalho com medicinas naturais e sabedorias ancestrais. A minha história com a aromaterapia ela é longa. Eu fui uma daquelas adolescentes, crianças sortudas que tem mãe aromaterapeuta. Então, que desde novinha, né, tem óleo essencial para dormir, para acordar, para digerir, para estudar, para concentrar, para tudo.
Mas assim, eu nunca imaginei, assim, até uns 4, 5 anos atrás, eu nunca imaginei que isso seria parte da minha jornada também. Sou administradora de formação, tenho uma longa trajetória no mercado corporativo e foi depois de um processo de transformação muito grande, que inclusive com a passagem da minha mãe e mais N coisas, que os olhos vieram para o meu caminho. E o que eu acho muito interessante assim é que esse mesmo tempo de estudo, né, que eu tenho com as medicinas naturais, eu tenho também de rituais e aprofundamentos espirituais. Então a minha vida ela é muito conectada com essas duas coisas há muito tempo. Eu adoro, né? Eu adoro um ritual, eu adoro um altar, eu adoro acender uma vela, eu adoro isso tudo. Eu acho que no final do dia eu ritualizo, eu percebo como eu ritualizo minha vida inteira, assim, e para mim o ritual ele não é só uma questão religiosa, né? Ele é uma. Eu gosto muito de falar isso, eu acho que ele é um estado interno. É um estado interno de você estar reconhecendo o divino, reconhecendo a devoção naquilo que você faz, reconhecendo a existência, reconhecendo a manifestação da natureza e fazendo tudo nesse estado de honra. Então a Yami ela traz muito isso, né? Então todo o meu trabalho com os óleos essenciais, com as plantas, com as ervas, com as águas, né? Não é com as pedras, não são só os óleos, mas tudo aquilo que da natureza a gente se beneficia. Eu entendo que são seres vivos, que são espíritos, que são forças da natureza, e por isso que para mim, tudo isso acaba fazendo parte de um grande ritual, porque eu entendo que eu estou trabalhando com a alma de seres de outros reinos, né, que não são só o reino humano. Também são os reinos humanos à medida que você prepara ali algo para uma pessoa, né, um elixir ou o que quer que seja. Eu sinto isso muito, assim, que são então espíritos da natureza para um outro espírito da natureza. Então acaba essa forma ritualística e devocional sendo parte do meu diálogo com o mundo da aromaterapia e das outras medicinas. Olha, que lindo! Achei muito especial isso que você falou, né? Duas coisas que você falou. Uma é de estado de presença, de ritualizar a vida inteira. E outro é que você falou como é um estado de honra, Uhum. né? Um estado de honra. Incrível isso, né? Porque realmente eu sinto isso, né? Para mim, ser honrado é primeiramente se sentir com honra. Não é desejar ter honra de alguém que vai lhe honrar, nada disso não. A honra é Não. íntima, é pessoal, né? E realmente faz total sentido. Eu, assim, eu acho que eu não ritualizo tanto quanto você, mas eu tenho rituais meus mesmo, né? Tenho o meu ritual de dormir, tenho o ritual de acordar, tenho o ritual do meu difusor, tenho o ritual da minha automassagem. Eu acabo criando uma maneira em que eu ritualizo. Agora eu queria saber da sua opinião. Por que isso é tão importante? Ritualizar o uso dos óleos essenciais. O que você sente? Quais são os benefícios que você percebe nele? Tá. Eu tem uma passagem muito interessante, assim, né? Que eu acho que instintivamente trabalhava assim, até porque eu fico pensando, aquela história, a gente nunca sabe muito bem quem que é ovo, quem que é galinha nas coisas, né? Se a gente trabalha de um jeito porque elas vieram de um jeito, ou se elas vieram de um jeito porque a gente realmente gosta de trabalhar assim. Mas quando os óleos essenciais entraram na minha vida como parte da minha missão de vida, eles entraram numa noite de Natal, assim, onde eu resolvi não me encontrar com a minha família, eu precisava ficar sozinha aquele ano. E eu comprei flores, velas e comecei a fazer preparados, assim. E o que eu acho interessante, assim, disso é que o ritual, independente do que ele seja, eu acho legal você estar falando de ritualizar de várias formas, até pra gente não pra gente desmistificar, assim, né? Eu tenho uma ritualística super ritualística porque eu adoro. Mas uma prece, uma conexão, isso também pode ser um ritual, sabe? Cada um tem o seu. Eu acho que ritual é uma coisa muito particular. E eu acho que ele é importante, primeiro pelo estado que ele nos coloca, né? Então, tipo, vamos pensar, o que é um ritual? Assim, ritual podem ser muitas coisas. Mas, de forma geral, quando a gente faz um ritual, a gente começa de um jeito e a gente termina o ritual de outro. Quando você faz, vou tomar um banho, nossa, tem gente que fala que o banho para ele é um ritual. E tudo bem. Mas eu vejo que tem esse elemento comum, assim, no ritual, de você entrar de um jeito e sair de outro. Então, eu acho que ritualizar esse uso, ele traz uma coisa muito legal, que é a gente mudar o nosso estado de presença. E a hora que a gente muda o nosso estado de presença, a gente se conecta com planos muito mais sutis de percepção, de intuição,
né? Quem tiver essa vertente mais, talvez espiritual, como eu tenho, podemos falar de devoção, podemos falar de acessar os seus guias e mestres. Para quem isso não faz sentido, você pode falar sobre entrar num estado mais meditativo, mais perceptivo, mais intuitivo. Mas compreendendo o poder que a nossa mente tem, né? E a importância que é a gente se aquietar, a gente se silenciar, para a gente poder ter uma percepção, uma profundidade, uma clareza, né? Um aguçamento dos nossos sentidos no que a gente está fazendo. Eu acho que o ritual ele entra tanto nesse lugar da devoção, mas ele também entra num preparo do nosso estado de espírito e mente para a gente poder trabalhar de um outro lugar, assim. Então, eu acho que tem essa importância, sabe? Ah, total. Total sentido, faz total sentido. E o ritual ele tem um começo, né, como você falou, né, tem uma intenção, né, geralmente você começa com uma intenção, tem um meio que acontece um processo, né, dentro dele e no final realmente você sai transformado, né? Você sai Transformado. melhor. Você sai melhor. Transformado. Tem que sair melhor, né, Né? gente? Senão esse ritual Sai não deu melhor. certo. E, É. e eu acho legal isso, assim, ele pode ser de muitas formas, né? Você pode ter dias ou você pode ter um pequeno momento, sabe? Onde você fecha o olho, o ritual pode ser interno, silencioso, ou ele pode ser lindo num altar com velas e incensos. Mas eu vejo que isso prepara muito, assim, né? Na Yami, os processos de fazer os elixirs, né, que eu chamo de feitios, eles vêm com esses rituais e eu sinto que eles vão me trazendo por estado de espírito daquilo que eu vou ali manusear, da intenção que eu vou colocar, né, com essa força dessa presença, assim, que traz um corpo mais profundo para o trabalho, assim, né? Então é meio que dessa forma que acaba permeando o meu dia a dia. Ah, legal. E me diz uma coisa, Tânia, o que é um elixir? Nossa, essa é a pergunta que acho que nem eu sei responder, sabia? Então eu perguntei bem. Perguntou a pergunta da história. Não, o Elixir, ele é um preparado que tem uma intenção muito profunda de trabalhar com as forças da natureza. Certo. Então, uma vez eu ouvi de uma participante do Magia dos Aromas, que é o workshop que eu dou, que eles são coaguladores de aprendizados. Então, por exemplo, eu tô com um aqui, que é o Ishtar, né? Que é um que eu adoro. Ele traz a energia dessa deusa que é Ishtar. Então, eu entendo que a hora que essas... Porque assim, né, gente? Vou fazer um parênteses, então, tá? Vou ter que voltar um pouquinho para explicar isso melhor. Eu tenho essa forma ritualística de trabalho, né? Já é parte da minha vida há muito tempo. Mas aí, há 2 anos atrás, quando eu comecei a estudar a farmácia egípcia, eu descobri que isso que a gente chama de óleo essencial, né? Que é o óleo essencial, os egípcios, a farmácia egípcia tem um olhar sobre todas as partes e elementos da planta. E a alma da planta, em todos os reinos, a alma das plantas é os óleos essenciais. Então, para mim, né, dentro desse olhar farmacológico egípcio, fez ainda mais sentido pensar que são almas de seres. Então, quando eu pego ali um vidrinho de óleo essencial, para mim, ali dentro tem a alma de muitos seres. Isso acaba trazendo um lugar muito profundo dentro de mim, assim, que eu acho que na vida que a gente vive, né, de dia a dia, né, correria e tudo mais, é muito fácil a gente produtizar as coisas, assim, sabe? Então, porque tu comprou uma coisa que tá dentro de um vidro, numa embalagem, tem uma bula, achar que aquilo é um produto. Mas quando eu penso que ali, e acho que quem já teve a oportunidade de ver uma destilação, assim, ver a maravilha que isso é, sabe? A preciosidade, o trabalho, você colher um negócio que todos os seres da natureza nutriram, o sol, as formigas, você colheu, foi lá, colocou no destilador e sai um negocinho assim. Sai como um vapor, né? Parece uma alma mesmo que sai ali. É uma alma, sabe? E aí eu acho que isso traz a grandiosidade que é cada gotinha. Então, eu entendo que se relacionar com as plantas, assim, é um processo... É como se relacionar com qualquer outro ser. E eu acho que o Elixir, ele é esse grande lugar de encontro do relacionamento de várias forças da natureza. Então, a filosofia maia, ela fala de um conceito que eu acho lindo, que se chama Apu. Apu são os espíritos do lugar. Eles falam que tudo tem espírito. Então, quando você leva uma pedra de um lugar, você levou uma parte do espírito daquele lugar. Então, os elixirs, eles têm essa proposta de trabalhar com esses espíritos diversos da natureza. Então, eu uso águas diferentes. Então, eu tenho água de monte de lugar do mundo. Eu tenho pedras de vários lugares. Eu tenho plantas de vários lugares.
entendendo que da onde elas vieram também vai fazer diferença, não só pela composição técnica, né, pela ficha técnica que você conhece bem, né, mas também pelo espírito daquele lugar. Né, uma planta cultivada no Brasil é diferente de uma planta cultivada na Itália, que é diferente da Indonésia, porque cada terra tem um espírito. Então, os elixirs, eles são essa coagulação de aprendizados, assim, que chegam até nós por meio das forças da natureza que o compõem. Olha, que legal. E aí, então, o elixir seria um único óleo essencial? Ou você mistura? Ou é na destilação que você une? Como é? Não, ele não é um único óleo essencial. Eles são vários. Então eu já fiz elixir. Eles são vários e, em geral, também tem essa história das águas, né? Se forem, muitos deles são feitos à base de água, outros não. Mas considerando também quais são as águas desse lugar e aí principalmente o ritual de preparo de cada um, que é onde de fato eu acho que é a hora que ele ganha vida, né? Então, o Ishtar, por exemplo, a Ishtar é uma deusa, né? É muito antiga da Babilônia, ela é equivalente a Inanna e Ísis em algumas civilizações. Então, quando eu vou fazer um feitio de Ishtar, eu faço sempre na lua cheia. Aí eu coloco várias flores, ele fica no meu altar por mais de 24 horas, às vezes fica 48, 3, 4 dias no altar, com velas, onde eu peço permissão para essa força que está vindo, que no caso é do Ishtar, mas pode ser, tem N outros elixirs, para que eles estejam lá presentes, assim. Então eu sinto também que é esse rito de intenção que traz muito né, da vida. E claro que isso passa pelo processo do ritual à medida que o dia que eu vou fazer, eu fico o dia todo conectada com aquilo. É tipo o espírito do Natal. Você não abre o olho e come um macarrão, sabe assim? Tem toda uma, né, sabe assim, tem toda uma energia que vem, um preparo que vem, um simbolismo que vem. Então os elixirs, eles se animam também por meio disso. Olha, que legal. Então o elixir você produz ele em direto contato com o processo de destilação, não é isso? Nem sempre, né? Eu ainda não tenho a minha fazenda de medicinais. Hei de ter. Vai ter. Amém. Alguns eu destilo e alguns não tem como, né? Você sabe como é que é. Então eu busco encontrar, até porque eu gosto de ter coisas de diferentes lugares do mundo, assim, né, para compor isso. Então eu acabo comprando também de fornecedores, como todo aromaterapeuta precisa. Precisa, certo, legal. E eles são sempre personalizados? Ou você falou assim, tem uma Star, né? Então você faz um elixir para algum tipo específico, né? Para algum efeito, vamos dizer assim, ritualístico diferente. Todos eles passam por um ritual diferente, por um momento diferente. E também tem uma função diferente para aquela pessoa. É assim? Sim, eu tenho duas formas de trabalho com isso, né? Tem um que é o que eu chamo meio que da linha da Yami. Hoje tem 11. Todos eles nasceram por algo que eu precisei. Aí eu criei e depois foram para o mundo. Então, o primeiro foi nessa noite de Natal que eu te falei. Eu estava com um mioma gigantesco no útero, enfim, foi uma processão aí de autoconhecimento. Aí nasceu o primeiro que foi o Creation. Depois foram nascendo outros. E aí eles acabam... No final, assim, depois do terceiro eu percebi que o caminho era esse mesmo, sabe? Porque aconteceu alguma coisa, daí eu criava ele pra mim, dali um pouquinho aparecia pessoas com a mesma questão. Aí eu, tá bom. Então agora eu já entendi que assim funciona e tá tudo certo. Então tem esses que são meio que permanentes, digamos assim. O Ishtar é o único que eu produzo só sob encomenda, né? Então eu sempre comunico, falo, gente, eu vou fazer um feitio de Ishtar, quem quer? Aí as pessoas falam comigo, eu faço certinho o número deles, porque ele é sempre feito com uma numerologia X, aquela coisa toda. E tem os pessoais, onde aí de fato é um processo personalizado, que aí eu converso com a pessoa, a gente bate um papo, entende o que ela precisa, e aí eu vou fazer um para ela. Então eu tenho, né, abro uma mandala de flores, de ervas, de pedras, formulo lá, deixo ativando no altar, faço todo esse processo. E aí mando para a pessoa com alguns pontos de indicação de uso a partir de um estudo dos Vedas, de marmaterapia, de pontos do corpo, assim, né, de potência. Certo, olha que interessante. Tá vendo, gente? O que ela faz? Ela faz uma sinergia, não é uma sinergia qualquer. Não. Ela ritualiza, personaliza, abre uma mandala, que eu ainda não sei o que é isso direito.
acende algumas velinhas, tem todo um ritual, tem todo um processo que é muito pessoal e íntimo da Tânia, não é, Tânia? Você não copiou isso de ninguém, não é? Você desenvolveu, não Não, foi intuir, vamos dizer assim, não é? Isso é lindo, não, isso é muito é. especial. Ele nasceu assim, né? Eu acho muito legal essas coisas que vêm da nossa alma, assim, porque vai fazendo, 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 numa hora você fala, nossa, tem um método aqui, né? Então, eu eu comecei eu sempre gostei dessa coisa, né, ritualística, então eu já trabalhava assim. E eu comecei a perceber uma coisa muito interessante quando eu comecei a fazer os elixirs pessoais, né? Porque eu não fazia, eu só fazia os da Yami. Aí um pede, dois pede, o quinto que pede, você fala, tá bom, faço, né? Tipo, tá bom. Aí eu Vou vou aceitar a aceitar, missão, né? exato, vou aceitar. Aí eu comecei a ver uma Sei que coisa é muito isso. engraçada, Vitor, que era assim. Eu posto no Instagram as fotos, né, do processo, de vez em quase sempre, assim, né? Depois que eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu vou lá e fotografo. Só que eu nunca escrevo de quem é e nem o que que é, né, pela privacidade de cada um. Aí eu comecei a ver uma coisa engraçada, assim, que a pessoa que tava ali, tem sempre alguns no processo do elixir pessoal, né? Eu via que às vezes a pessoa ia lá e comentava na mandala dela, assim, coração, olhinho. Então, assim, sei lá, tinha 3 elixirs naquela noite. Ela comentava na dela. Aí aconteceu uma vez, duas vezes, N vezes, uma hora eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eu comecei a perceber, e eu acho que isso é um campo até mais simbólico e junguiano, assim, que acontece, que de alguma forma a pessoa se via manifestada ali nos símbolos. Que eu não sei Ah, explicar, a não pessoa não sabia que sabia. era dela. Uau! Mas ela se via ali. E aí, das mulheres que fez comigo, ela falou: a gente se vê ali, né? E se reconhece ali. E aí eu comecei a perceber que eu sentia muita coisa durante a mandala, né? Desse campo mais sensível. Às vezes tinha uma planta assim que vinha, que não tem nada a ver com o que a pessoa disse que ela precisava. Eu falava, mas por que essa planta tá aqui? Sabe quando o óleo essencial tá gritando para você colocar ele na fórmula, assim? Sei exatamente. Sabe? Que você pega 5 vidros e sai o mesmo nome, assim, aquelas coisas. E eu comecei a integrar. Aí eu falo, ó, gente, é o seguinte, a gente vai conversar e tudo mais. Pra mim, vale o que acontecer a hora que eu abro a mandala. Então, assim, você falou que precisa de foco e concentração. Aí chegou lá, veio um óleo de perdão da mãe, é ele que vai, entendeu? Eu confio totalmente no processo. E aí eu mando um áudio de fechamento depois pra pessoa contando tudo que eu senti, tudo que aconteceu, quais são as plantas, o que tá acontecendo. E aí vinha aquelas coisas do tipo, menina do céu, porque essa planta aí que você tá falando é exatamente, eu não te contei essa história. Então eu fui percebendo que esse campo simbólico, que esse campo sutil, ele também era uma fonte de informação. E acho que os estudos de Jung aí que têm me ajudado a compreender como que isso funciona do ponto de vista de acesso ao inconsciente coletivo e tudo mais. Mas também é um ritual, né? Então, acho que ele também, além de tudo, é uma fonte de informação, sabe? Pra gente confiar. Com certeza. Eu sinto muito isso também, quando eu estou fazendo alguma sinergia. Eu atendo mais clinicamente, né? Então as Uhum. pessoas me procuram porque estão com alguma questão, assim, que estão procurando resolver, que já tentaram de tudo e realmente estão abrindo, vamos dizer assim, uma chance para aromaterapia. Ou quando alguém está querendo fazer com aromaterapia mesmo, mas não está conseguindo fazer de uma maneira que tenha um resultado satisfatório, ela me procura. E aí o que acontece? Eu muitas vezes monto uma sinergia para a pessoa. E aí, quando eu vou montar a sinergia para a pessoa, algumas vezes acontece de um negocinho ficar falando no seu ouvido assim, ó, esse olha aqui. Aí você diz, esse olha não Esse. tem nada a ver, né? Esse, tô lá estudando, tô pensando, eu levo um tempo para fazer, né? Eu não tenho de pronto assim, para fazer uma sinergia específica para a pessoa, tem tantas questões tão particulares que a gente precisa levar um tempo, né, para pensar. Eu vou pensando, daqui a pouco de novo. Opa, esse daqui, eu disse, de novo esse negócio. É uma mosca, o que está acontecendo? E aí depois eu vou e incluo o óleo essencial ali na receita da pessoa, né? Eu aceito, vamos dizer assim, a intuição, ouço muito minha intuição, às vezes ela simplesmente surge, que ele diz, esse com esse. Quando eu vejo nem tem muitas evidências disso, mas quando eu vou procurar, assim, que juntos eles têm sentido. E Maravilhoso. quando eu mostro para a pessoa e digo, olha, eu coloquei nesses óleos, nessa sua receita aqui, esses óleos aqui.
E aí a pessoa, nossa, você colocou esse. Esse é o óleo que eu tenho uma relação muito íntima e não sei o que. Eu disse, caramba, olha isso, não é? E foi assim, não fui eu que pensei nisso, foi completamente intuitivo, né? E apareceu. Então, assim, eu percebo nitidamente isso que você fala. E eu também oriento minhas pacientes, você coloca, né, um nome para talvez a sinergia, né? Você falou, tem algumas que tem nome. Na verdade, eu deixo isso para ela fazer. Eu Ah, faço a que legal. sinergia, monto personalizada para ela, revendo todo o caso dela, e depois envio para ela, pedindo para ela pensar um pouco. Ela mesma que faz a sinergia, eu digo como é Oh, que ela vai fazer, a proporção direitinho para o caso dela, e eu digo, olha, agora você vai, depois que fizer ele, vai dar uma agitadinha, dar um tempo para ela se assentar, eu quero que você pense um nome, de um nome positivo, para que você vai dar essa sinergia, porque ela é específica para você, não existe cópia no mundo. Aí a amei pessoa isso. fica super emocionada, né? Nossa. Porque ela vai incluir, vamos dizer assim, uma sinergia altamente personalizada para ela, mas que ela faz parte também do processo de criação daquilo. Né? Lindo. Então vai ter uma afirmação que ela mesma vai usar toda vez que ela estiver usando o óleo essencial, que é para ela mesma. Então eu sempre Lindo. incluo, né, dentro do meu método, eu sempre incluo a pessoa. A pessoa precisa participar do processo de aromaterapia. Né? Que eu acho que é muito isso que você faz também, né? Quando você faz os seus workshops, a pessoa participa também, não é? Do processo do Uhum. Elixir que ela vai fazer. Isso, para mim, é muito mais potente do que eu dar uma sinergia pronta. Muito, Total. muito mais potente. Né? E acaba virando, vamos dizer assim, ela vê aquele óleo essencial ali, ó, como eu tenho o meu aqui que eu fiz, ela vê aquilo como realmente algo dela, algo que ela só ela tem e só ela vai conseguir se afirmar. Ela acaba ritualizando isso. Ela acaba dizendo, olha, Vitor, todos os óleos essenciais que eu tenho, eu uso de uma forma, mas O esse óleo seu. aqui, que é o meu, eu sempre paro, medito um pouquinho antes de usar Isso. ele. E aí eu Ritualizou já. digo, foi ritualizou, que perfeito. E o efeito eu percebo que é muito mais potente. Ou seja, É, incluir a pessoa no processo é muito potente. É muito. muito potente. E por isso que eu sempre incluo, sempre incluo. É muito legal isso que tu tá falando do reafirmar, né? Então, no workshop, o Magia dos Aromas, né? Que é esse workshop que eu faço, que é muito sobre isso, assim, sobre esses fundamentos, né? Das filosofias ancestrais que fundamentam o meu trabalho, né? Que eu gosto muito sempre me perguntam, então, tu é a favor de estudar, né? Porque eu falo muito de intuição também, mas você é a favor de estudar uma terapia? Ou sempre tem essa pergunta, né? E eu acho que É. óbvio que eu sou a favor, né? Tipo, agora o que eu sempre falo, assim, eu acho que isso é uma linguagem, né? Então, quanto mais profundo o teu estudo, maior a tua capacidade de interpretar a linguagem daquela planta, óbvio, né? Igual uma língua nova. Se você não fala nada de uma língua, você vai aprendendo ali, é para dar oi, dar bom dia, até uma hora que você vai dialogando. Então, eu acho que o conhecimento, ele é super rico, porque ele vai te dando profundidade. Agora, ele é um terreno muito fértil da intuição, né? Ele vai te dando também eu te ouvindo, acho que é muito isso, assim, né? Do tipo, o fato de tu trabalhar também isso com tanto tempo, estudar tanto, você olha uma planta e fala, pera, mas essa planta aqui, eu sei que essa planta aqui tem isso, isso, isso. Então eu tenho talvez alguma coisa aqui que o fulano de tal não me falou, né? Você vai interpretando a linguagem, eu acho que é como um diálogo novo que todo mundo pode aprender. Então a gente vai aprendendo e vai se conhecendo. É igual uma pessoa, né? Se você não conhece uma pessoa, você não pega os trejeitos dela de olhar, de jeito. Quando tu conhece muito uma pessoa, você vê que do jeito que ela olhou uma coisa, ela gostou ou não gostou. Então eu acho que trabalhar com os óleos essenciais tem um pouco disso também, né? A gente vai se tornando íntimo das plantas, das coisas. E essa base da Perfeito. afirmação é um dos princípios que eu dou também no Magia dos Aromas, são leis herméticas. São os princípios do estudo alquímico dos rituais, assim. Isso, Então, perfeito. É super importante isso, né? De realmente colocar a pessoa participar disso tudo. E é perfeito, é isso mesmo. ó, tô aqui, olha só. Eita! Óleo de rosas com ametista, ó que coisa boa, gente. Uau! E trazer a pessoa para o processo, né? Esse afeto que ela desenvolve
é legal, assim, eu mando as fotos da mandala, né, pra pessoa no fechamento, e eu acho lindo como quando elas recebem o Elixir, eles me devolvem com foto de um altar, sabe? Aí a pessoa vai lá e bota no altar dela, porque ela sente isso, ela, mesmo quem não é muito de um altar, acende uma vela, bota uma coisinha do lado e também ritualiza o seu processo, né? Isso traz muita força. Isso, perfeito. E quando você diz assim, de conhecer a planta, conhecer a energia da planta, estudar sobre a planta, eu vejo assim, quando eu interajo com alguns aromaterapeutas, eu percebo que a pessoa já tem uma opinião completamente definida do que a planta é. Né? E isso para mim é reduzir tanto. A planta é muito mais do que o que a gente consegue reduzir e ver dela. Né? Muito, muito mais. Então, tem gente que vê a planta assim, só vê um perfil químico. Não, gente. Eu vejo muito mais do que isso. É muito né? mais, gente. Eu entendo o perfil químico dela, mas ela é muito mais do que isso. Né? Por isso que eu digo, quando alguém diz assim, querendo desvalorizar como a aromaterapia tem sido feita, fica dizendo assim, a aromaterapia é pura química. Não use a aromaterapia desse jeito. Ela é pura química, química pura. Pessoas de referência em aromaterapia internacional falando isso. Não é. Quer dizer... Eu olho assim, eu digo, olha, sinto muito, mas você está muito enganada. Né? A gente sabe que a aromaterapia tem uma natureza química, mas ela é muito mais do que isso. A gente sente isso. É a alma da planta, né? Quando tu olha ela do ponto de vista de alma, isso eu acho muito lindo, como que os egípcios olham, eles olham várias coisas para entender um óleo essencial. Eles olham o formato botânico, né? Então a espagyria vai olhar o formato botânico da planta, da onde ela veio, as propriedades dela, e entender que aquilo é uma alma, gente, entender que é um ser. Eu acho que olhar só a parte química é a mesma coisa que falar que a Tânia tem 2 olhos, um nariz e uma boca. O Vitor tem 2 olhos, um nariz e uma boca, logo a Tânia e o Vitor servem para a mesma coisa. Não. Tipo, exatamente. eu acho que é a mesma coisa, assim, né? Então, exatamente. Os casos clássicos, assim, né? Tipo, alecrim tonifica, bergamota tonifica, limão tonifica. Gente, alecrim, bergamota e limão são seres completamente... Tô pegando uma água, tô ouvindo. São seres completamente diferentes, assim, sabe? Então, vamos lá, o alecrim, de onde ele veio, né? Do Mediterrâneo, com os ventos que sopram do mar, rosmarinos, o que isso faz na sua mente, um terreno árido, com sal, que nasce um arbusto. É completamente diferente de uma energia cítrica de um limão, que pode ser cítrica martiniana, porque a farmácia egípcia olha os planetas também, né? Então ela pode ser cítrica de Marte, como é o limão, mas ela pode ser cítrica de Vênus, né? Como é a laranja. O limão e a laranja são cítricos diferentes, um é masculino, outro é feminino. Então, por isso que quando me perguntam assim, eu sempre imagino que tu receba também muitas perguntas, tipo, como eu começo, né? Muitas. Eu falo, bom, sei lá, tem um livro aí, faça um curso do Vitor, mas principalmente, eu gosto de falar, se relacione com a planta. Não adianta nada tu ter uma caixa de 100 óleos essenciais que você não sabe quem é. A mesma coisa que você ir pro carnaval e beijar 100 pessoas na boca. Não é casamento, é outra relação. Né? Então, casamento é casamento, não é? Aí todo mundo entende, é bom que todo mundo entende. Fala, gente, é legal ir pro carnaval no bloquinho e ficar com todo mundo, é legal. Não é casamento. Se você quiser conhecer uma pessoa profundamente, você precisa namorar com ela, precisa casar. Então, eu acho que é meio isso, né? Perfeito, perfeito. E uma coisa comum, assim, também, é que as pessoas, como eu disse, né, reduzem muito o óleo essencial ao seu perfil químico. E a gente tá vendo que não é. E você falou assim, que eu achei bem interessante, que eu concordo plenamente, é se relacionar com a planta. Se relacionar. Por isso que dentro do meu método não é só estudar óleo essencial. Porque tem muito curso por aí que é só estudar óleo essencial. Só estuda ele, o óleo essencial. Mas no método que eu desenvolvi é o óleo essencial, a pessoa e nós, aromaterapeutas, que vamos criar, vamos dizer assim, um ambiente para que isso aconteça de uma melhor maneira. E ainda tem as interfaces dessa relação, desses 3 pilares. Sim. Que é a minha relação como aromaterapeuta com o óleo essencial, a minha relação com o meu paciente, que precessa o óleo essencial, né? Antes do óleo essencial, e a relação do meu paciente com o óleo essencial. Porque muitas vezes ele não tem nenhuma relação, e muitas vezes, né, tem uma relação completamente que não faz sentido. Então, unir tudo isso em uma coisa só, no centro, que é o que eu chamo da interseção trina, né? Que é no centro, em que é a relação das 3 coisas, em que forma até um triskel assim, celta dentro dela, e que no meio é que acontece realmente a aromaterapia. É ali que acontece a aromaterapia. Esse aqui,
Só que é um formato diferente, assim, aquele formato fechadinho. Incrível. Assim, eu vou desenhar aqui você ver. Então, Não, esse é o total. formato, né? Esse é o que é, do meu ponto de vista, é o que é uma aromaterapia realmente que não só a gente vai estar cuidando da pessoa, que é a nossa intenção, mas a gente também vai estar empoderando a pessoa, trazendo consciência para a pessoa, Super. né? Ela se conscientiza da relação dela consigo mesma, dela com a planta, dela com o ambiente que ela está, com a circunstância que ela está, e o aromaterapeuta também tem essa mesma obrigação, vamos dizer assim, porque a gente sabe que o óleo essencial, primeiro, que ele nem existe da forma como a gente conhece, se não for o nosso próprio processo de utilização, de Uhum. destilação, né? A planta usa óleo essencial para ela, não é para a gente. Ela Imagina, produz né? para Para ela, ela. não é? Tem gente que diz A assim, não, natureza as toda, plantas né? produzem para nós. Não é, é Não. para ela. A gente pega emprestado, vamos dizer assim, né? Com toda a permissão, com todo um cuidado, né? Principalmente quando é feito com esse cuidado, a gente pega emprestado essas propriedades energéticas, químicas, límbicas, emocionais e Uhum. utilizamos para o nosso bem-estar, né? Como tudo na natureza, né? A Sim, gente, ela é uma grande doadora, vamos dizer assim, de abundância, de várias multiplicidades de formas que a gente tem de se encontrar, no final das contas, total. encontrar nossa própria natureza, né? Então, Não, exatamente isso. total, Então, assim. estou assim, perfeitamente concordando aí com o seu ponto de vista, com a maneira como você traz isso e com a beleza que é esse processo ritualístico, né, de interagir com essas plantas, com a energia dessas plantas. Então, é muito Lindo, legal isso que você falou, até pegar um gancho no que você falou, porque se a claro. gente tem essa consciência, né, do que, exatamente disso também, eu penso super alinhada, assim, contigo, de que a natureza, gente, é um pensamento muito humano egocêntrico, achar que a natureza está aqui para nos curar. A gente é menor do que a natureza. Então, assim, a natureza está aqui porque ela está aqui, gente. Ela não está aqui para nos servir, assim, né? Então, isso que eu acho que essa consciência de que ela está emprestando, né? Então, assim, que isso aqui não é um produto, né? Que isso aqui é parte de um ser, é a parte da alma da natureza. E muitas vezes, quando eu faço os elixires, eu sinto isso, assim, que é seres da natureza indo para um outro ser da natureza. Então, assim, filhos da natureza que se encontram e que por acaso eu fui a ponte entre eles ali, mas poderia ser outra pessoa, pode ser você, pode ser um monte de gente. Então, assim, Perfeito. agradecendo a natureza e honrando esse outro encontro, né? Ele tá ali porque ele tá ali. Né, conhecer isso, a planta produz aquilo para ela, porque ela é, né, não, assim, é parte dela, e quão mais profundo é, e quanto esse relacionamento é íntimo, né, Vitor? Tu falou do límbico, assim, a hora que uma pessoa entra em contato com uma planta, vamos falar, sei lá, do alecrim, da rosa, não importa, acontece um relacionamento ali que só existe ali. É igualzinho quando você está saindo com uma pessoa. Aquela pessoa pode ter. Teu amigo, a amiga pode falar assim, mas esse cara é XPTO, mas assim, naquela relação entre duas pessoas só existe entre essas duas pessoas. E essa planta, esse óleo essencial vai entrar num lugar muito profundo nosso, que são as nossas emoções. Um lugar onde quase ninguém mais vai entrar, o óleo essencial entra. Então, assim, é um Exatamente. relacionamento super íntimo e super pessoal, né? Totalmente pessoal. Eu costumo dizer que quando você inala um óleo essencial, ele cria junto de você uma sinergia que forma uma atmosfera emocional em que Que você vai lindo. estar se relacionando com ele, né? Então, Ai, que por lindo. isso que não, por isso que o nome é gota Amei. consciência, porque a pessoa entra em contato consigo mesma de uma forma que nada na vida pode proporcionar. É um Ah, aroma, é o aroma daquela planta que vai proporcionar aquela experiência. Então ela começa a desenvolver consciência de seus próprios processos pessoais, que ninguém vai ter igual, né? Porque todo mundo tem sua história de vida, todo mundo tem sua forma de ver. Eu tenho duas irmãs que a gente vê o mesmo evento, vamos dizer assim, um aniversário na família, e cada uma lembra de uma maneira diferente. Né? uhum, E uma se traumatizou com aquilo, outra adorou aquilo e eu total. nem lembro do negócio, né? Então, assim, Eu nem lembro. né? E quando uma inala um óleo essencial, ela lembra de uma coisa, eu vou lembrar de outra, tu lembra de outra. Na mesma família, criada do mesmo jeito, mas somos pessoas diferentes, temos relações conosco diferentes, com um mundo diferente, com as plantas diferentes, com as nossas emoções diferentes. Então, sempre você cria um ambiente emocional completamente particular, é como Uhum, se fosse uma sinfonia, não é? Quando você entra, a maneira como uma sinfonia toca em você, o ambiente que ela cria
é diferente para cada pessoa. É a mesma coisa um óleo essencial. E a gente sabe, né, Tânia, que um óleo essencial, quimicamente falando, ele é uma sinfonia de substâncias, né, altamente complexas, né, que formam aquele aroma que tem uma personalidade, tem um tom, vamos dizer assim. É a própria união de todos aqueles seres, vamos dizer, né, da colheita daquela safra ali, todos reunidos como se fosse uma grande família, formando uma única gotinha. Então é muito sagrado, isso é muito sagrado. É Não muito E é sagrado. por isso que a ritualização é imprescindível. Eu não deixo de ritualizar, né? Eu tenho meus rituais, assim, por exemplo, meu ritual de apagar, né? Tem um momento que eu desligo o celular, desligo tudo e simplesmente faço meu ritual para ir dormir. Então sempre levo meus óleos essenciais, faço minha massagem em partes do meu corpo que eu sei que precisam de massagem, aquelas que a gente mais valoriza durante o dia, por exemplo, meus pés. Né? Eu nunca nem dou cuidado, nem olho para a sola do meu pé. Porque não pode, né? Que ele está ali em contato com o chão, me sustentando o dia todo. Coitado, te Então levando para cima sempre e para faço uma baixo, ninguém nem lembra. massagem, pois é. Só sente mesmo falta, né? Quando tá com o pé doente, você diz, poxa, meu pé era bom, tá bom. Né? E aí eu ritualizo, faço uma massagem dele. É um ritual de prazer, né? De um autocuidado, mas que me proporciona, assim, tantos benefícios para além de só o pé, né? Porque eu não sou um pé, né? O pé que é meu, vamos dizer assim, né? Então tem tantos benefícios que acontecem e eu durmo muito melhor. Eu percebo que quando eu estou muito cansado, que eu não faço meu ritual, mesmo que eu esteja muito cansado, meu sono não é igual a quando eu faço todo o meu ritual, que eu lá estou agradecendo as plantas, estou agradecendo meu pé, estou agradecendo meu corpo, né? Passando aquele óleo essencial, inalando, já dentro do cobertor, assim, ó, já para minar, parece um bebê. Né? Então, claro, ele mexe também todo o teu estado de mente, né? E a importância que é o estado de mente dentro da construção da gente, né? Ele vai trabalhar ali, né? Porque o ritual, ele eleva muito a nossa frequência, né? Tipo, tu faz o ritual, você, né? Essa coisa de agradecer, de honrar, isso são frequências muito elevadas, assim, muito altas. Então também isso faz muito bem, traz muita saúde, traz muito prazer, traz muita coisa boa, né? exatamente. E agora, Tânia, eu quero aproveitar para dizer, né, assim, vocês estão vendo, né, minha gente, que a Tânia é uma mulher inspiradora, não estão vendo? E por isso que eu convidei ela para fazer parte do mini curso, dentro do meu curso, do Método Gota Consciência, que é As Mulheres que Inspiram. Né? Porque dentro desse mini curso ela vai dar uma aula, uma super aula sobre ritualização, sobre a forma de ritualizar os óleos essenciais, né? Para exatamente a gente poder incluir os óleos essenciais para além da nossa caixinha, para além do que é dito, para além do que a gente aprende, exatamente para a gente se inspirar. Eu não quero só que você aprenda com ela a ritualizar, como ela ritualiza, ou com as dicas que ela vai dar na aula, mas principalmente de você se inspirar e também desenvolver seus próprios rituais, perceber que existe uma relação de você com a planta, que só você pode criar, perceber inclusive que o seu ponto de vista, a sua própria forma de ser, de pensar, de sentir, de estar com aquele aroma, com aquele óleo essencial, necessariamente vão mostrar para você um caminho que só você tem, porque cada pessoa aqui é única, não existe ninguém igual a outro, né? Então a relação que a gente vai desenvolver com o óleo essencial, consigo mesmo, com o mundo, é sempre única. E isso é o que eu mais gosto. Isso é o que eu mais gosto, né? A natureza não gosta de cópias e eu gosto de aprender com os aprendizados de cada um. Eu gosto de aprender com os pontos de vista de cada um e aí, com certeza, a ideia é exatamente inspirar vocês, né? Inspirar cada pessoa para poder realmente incluir essas práticas que aumentam, como a Tânia falou, né? Aumenta a sua energia, aumenta a sua frequência, lhe trazem muito mais bem-estar, aumentam e potencializam o próprio tratamento que você vai fazer para você, ou ensinar até para você fazer isso para o seu paciente, né? Exatamente amplificar isso, né? Amplificar a forma do tratamento. Não é só... Eu costumo dizer, Tânia, que óleo essencial está entrando numa via assim, muito alopática, né? Uma alopatia aromática. Né? E eu sempre coloco assim, gosto de colocar as evidências científicas em pauta, porque as pessoas existe um gap de informação nesse sentido, mas eu sempre coloco
o uso sutil, o uso pessoal, personalizado das plantas também em mesmo grau de importância. Né? No Uhum. mesmo grau de importância. Porque é como você falou, precisa conhecer a planta, precisa se relacionar com a planta. Então, a gente sabe que ela tem todas as suas propriedades inerentes às suas emoções, mas e as outras propriedades? Né? Quais são as outras? Né? E quando a gente fala assim de doenças, a gente precisa ter realmente firmado isso tudo. Então, entender em profundidade, e eu com certeza acredito que a aula da Tânia vai ser assim uma super aula para vocês, né? Vai realmente abrir os olhos, vamos dizer assim, vai ser transformador do ponto de vista de você enxergar os óleos essenciais e a sua relação com as plantas de uma maneira completamente inovadora, né? E aí você vai poder criar novas coisas também, certo? Quero falar uma Certo. coisa, Tânia, quero falar uma coisa para você. Fale. Você, por acaso, pode contar algum ritual, alguma maneira para a gente aqui agora, assim, alguma coisa rápida que as pessoas podem fazer desde já para aplicar e começar a entender isso tudo que a gente está falando? Posso? Assim, gente, tem muitos layers, assim, né? Existe um ritual tão simples quanto respirar. Simples. E aí tem uma meditaçãozinha para criança que eu acho ela uma graça. Eu acho que ela traz um pouco dessa magia ritualística que é assim, para ensinar a criança a meditar, você fala para ela assim: inspira cheirando a florzinha e expira soprando a velhinha. Ah, que legal! Então vocês podem ritualizar uma respiração, porque isso é uma forma de se conectando, né? Então, porque eu falo brincando, gente, eu acho que aprendi com a minha irmã essa meditação. Mas as pessoas não sabem respirar, né? Eu imagino que você deva fazer isso para os seus pacientes também, de falar, ó, a hora que você receber, inspira, né? Eu falo, gente, deixa a Isso. planta entrar, não pega um negócio enquanto dirige e faz assim, não, Não, para. exatamente. Então, esse Eu é um, chamo assim, de eu sei que isso, esse é inalação clichêzão, consciente. gente, mas é super efetivo, é muito fofo. Então, quando às vezes eu tenho resistência, às vezes também, de parar e respirar, e normal, né? É ser humano. Então, aí às vezes eu penso, eu falo, vai, vamos lá. Inspira, eu penso numa rosa bem linda, assim, eu penso, inspira e só pra velhinha, ok. E acho que a vela, tá, gente? Muitos rituais falam sobre ter os quatro elementos, né? Enfim, cada um tem a sua magia. Nem sempre a gente consegue ter terra ou um representante do vento, mas eu acho que o fogo ele é unânime, assim, né? Então, eu tenho um que eu faço praticamente todos os dias de manhã, e em especial toda segunda-feira de manhã eu faço, então vou dividir com vocês, que é Certo. toda segunda-feira de manhã eu tomo um banho de canela, camomila e mel. Aí as pessoas dizem, ai, não tenho tempo. Gente, eu faço banho enquanto eu passo o meu café, tá? E aí eu tomo café e vou pro chuveiro tomar banho como todos os dias e jogo o banho do pescoço para baixo. Então eu já falo isso logo no começo para começarem me ouvindo sem esse pensamento de eu não tenho tempo, porque não é que eu passo a manhã inteira fazendo isso. Você ferve a canela precisa ferver uns 5 minutinhos para ela soltar o óleo essencial. Então você tampa, né? Bota um tanto de água, sei lá, 15 ml, tampa, 5 minutinhos da canela fervendo. Aí baixa o fogo, desliga, coloca um punhadinho de camomila, abafa mais uns minutinhos enquanto você toma seu café, coa, e aí no líquido já sem a planta e as ervas, vocês adicionam um tantinho de mel, tá bom? Pega isso que tu colocou do banho, né, que ficou no coador e joga num vasinho, tá, gente? Ervas de rituais não se joga no lixo comum, orgânico. Então você devolve pra terra, pode ser num vasinho, no jardim do prédio, onde vocês quiserem. Devolve pra terra. E aí, quando você acabar seu banho, você joga aquilo do pescoço para baixo. Dá uma olhadinha se não tá quente demais. Se tiver, bota água fria, né? Joga do pescoço para baixo e não se enxuga com a toalha, deixa secar. Então, eu faço isso toda segunda de manhã para trazer, né, as boas energias, o poder da canela, a doçura da camomila. E aí, o que que eu Uau! faço? Eu sento na frente do meu altar para meditar. Às vezes são 10 minutos, às vezes são 15, às vezes são 20, depende do tempo que eu tenho. E eu acendo uma vela pedindo luz e abertura de caminhos para minha semana. Acender uma vela, também, gente, demora 2 segundos, não precisa ficar. É mais importante a firmeza de pensamento de você ir lá e firmar a vela do que ficar brisando com a vela, entendeu? Senta, respira, acende a vela. E aí eu gosto muito desse ritual de firmar a vela, né? Que você tem que botar a cera no pires
e firmar ela para ela poder parar em pé, né? Eu acho isso muito simbólico. Porque eu vejo que quando eu tô meio viajando, a vela não firma direito, entendeu? Então você tem que estar firme, por isso chama firmar a vela. E aí eu coloco uma vela, medito, eu tenho minhas orações, mas você pode só meditar, rezar, fazer o que é sagrado para você. Eu peço pela minha semana, eu peço para que os caminhos sejam lindos, para que a semana seja produtiva, para que venham as melhores coisas. Aí eu sento e começo meu dia. Então toda segunda-feira de manhã eu faço isso e Olha que adoro. legal. Então, aí você fala, por que segunda-feira de manhã? Eu adoro segunda, tá, gente? Eu adoro a energia da segunda, eu sou ariana, amo. E tem uma energia de abertura de caminhos, assim, na segunda-feira. Mas, como o Vitor falou, se para você esse dia é domingo, ou é sábado, ou é quarta-feira, não importa. Faz no dia que é significativo para você, sabe? Perfeito. Então Perfeito. fica E essa dica. pode pegar uma xicrinha dessa e beber também? Porque É, canela, camomila e mel deve ficar uma delícia. pode. Pode beber também. Eu nunca bebi, sabia? Olha que curioso. Eu faço banho. É um chá, né? Pode. É um chá, legal, muito legal. Então, minha gente, é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que, deixa eu ver, a gente tem uns 10 minutinhos 10 ainda. Vamos minutinhos. Alguém aproveitar tem esse tempinho pergunta, que é gente, legal. né? Alguém tem Vamos pergunta? fazer perguntas, vamos interagir com o pessoal. Deixa eu ver. Os rituais dela são lindos, olha Deixa aí, eu ver. ó. Alguém conhece, que Que- bom. É isso Ai, que mesmo. amor. Inspirador. Que gostoso, legal. Inspiradora. Ai, queridos. Bom, se tiverem perguntas, mandem. Mas eu acho que é um pouco disso, né? Falando sobre essa coisa de se transformar, né? Eu sinto que me prepara mesmo, assim, e me dá um sentimento positivo, sabe? De que o melhor vai acontecer. Tipo, me dá uma energia de realização. Aí tu tá com a energia de realização, se realiza. Aí se realiza, as coisas acontecem, né? Isso, exatamente. Com o Exatamente. Instagram, ó, aqui eu tô com o perfil da Yami, né? Que é o laboratório. Deixa eu mandar aqui pra vocês. É Tânia Zacarias. Deixa eu escrever aqui. Escreve pro O meu pessoal. pessoal. E Pronto, tá vocês aqui. não percam, minha gente, a aula da Tânia, dentro do curso, vai ter um mini curso Mulheres que Inspiram. Nesse mini curso vai ter várias coisas, né? Vai ter a ritualização com óleos essenciais, né? Com a Tânia direto. Vai ter massagem aromática, uma automassagem. Você vai aprender a fazer uma automassagem, ao mesmo tempo que também vai poder ensinar essa automassagem aromática. Vai aprender a como utilizar os óleos essenciais para fortalecer e trazer mais consciência para o desenvolvimento cognitivo, amadurecimento cognitivo infantil, né? Muitas mães, né, acabam tendo muita dificuldade com as suas crianças, né, desenvolvimento delas, no momento em que elas não conhecem suas próprias emoções, ainda estão reconhecendo no outro qual é a emoção que existe, qual é a que não existe, aprendendo a dar nome às emoções que ela tem. Então, às vezes, elas têm sim, muita dificuldade e os óleos essenciais podem ser muito aliados. Então, vamos ter uma aula também só sobre isso. Vamos ter uma aula também sobre a vaporização do útero, Ai, né, com demais. ervas medicinais, com óleos essenciais. É uma forma de ritualização também, né, que a gente vai colocar os óleos Poderosíssima. essenciais diretamente em contato com a fonte de todos os seres, né, que é o útero, de onde eu vim, de onde você veio, então todo mundo veio. Né? Também teremos uma aula sobre Já vivi. a nutrição holística, né, com a Fabíola Donadão lá do Canadá. Teremos também uma aula só sobre alimentação crua, né, com brotos germinados e como você pode incluir isso na aromaterapia também. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Vamos ter também uma aula sobre Demais. como entrar em estado de fluxo para deixar a sua criatividade fluir melhor, né? Então é um estado psicológico em que as pessoas se fundem com o tempo, assim, e o tempo fica eterno e ao mesmo tempo curto, igual a onda de um surfista, assim, você aprende a utilizar toda a sua criatividade, toda a sua potência para expressar a melhor pessoa de si mesma, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu estou Nossa, tá muito esquecendo. legal, né? Tá muito Então lindo. temos esse aí, temos 8 aulas, né? Temos um mini curso assim que, na verdade, a minha ideia é exatamente inspirar as pessoas como vocês me inspiram. O trabalho de vocês, de fato, é inspirador, né? E é por isso que eu tive a honra, assim, de ter você participando. Que bom, agradeço que você aceitou aí o convite, né? De incluir-se, assim, nesse trabalho que a gente quer realmente, nossa missão, minha missão, Tânia, é extrair das pessoas a melhor aromaterapeuta que ela pode ser. Ai, E não é querido. me imitar, não. Não é me imitar, não.
é fazer e desenvolver o próprio caminho dela. E é por isso que as mulheres que inspiram são exatamente uma fonte de inspiração para que cada pessoa consiga descobrir o seu próprio caminho, como você descobriu o seu, Que não é? lindo, uma honra participar. Então, Eu tenho uma pergunta para você. claro, vamos lá. Mulheres, agora a gente falando tanto sobre respirar, sobre inspirar. Mulheres que inspiram, o inspirar aí tem uma conotação também desse ato. Então, acho que todo mundo que trabalha com aromaterapia vive assim, né? Tipo, É, eu falo, o gesto que eu mais faço na vida é esse aqui, né? E respira, assim. Como que é esse, né? E inspirar também é algo que você recebe dos outros, né? Achei tão, agora te ouvindo, que eu fiz essa analogia dentro de mim. Fiquei curiosa para saber se tem essa relação. exatamente. Eu gosto muito dos trocadilhos, né? Eu gosto muito de aproveitar as palavras. Então, por exemplo, gota consciência é um trocadilho, porque é gota consciência, de conscientização, mas ao mesmo tempo é gota com ciência. Então, ó, Ah, eu não sabia. Amei! Eu nunca tinha percebido que a gota consciência. É verdade. mas eu coloco muito conteúdo científico também, né? Então é as duas Super. coisas. E aí mulheres que inspiram é tanto as mulheres inspiradoras quanto as mulheres que utilizam plantas aromáticas para nós inspirarmos. Então as duas Ah, coisas, amei o trocadilho. não é? Eu gosto de trocadilhos assim. E quando eu aproveito para colocar e incluir óleo essencial dentro, aí tá perfeito. Aí tá Muito legal. maravilhoso. Muito legal. Tá bom, Ai, querida? querido, Estou muito. saindo de Curitiba em breve, né? Estou indo para São Paulo. Então, em breve a gente vai se ver aí. Ou, quem sabe, né? Aqui bem pertinho. Com certeza. Vamos Querido, um sim trocar prazer enorme. figurinha. Vamos muito. Prazer enorme participar dessa conversa. Obrigada, pessoal, pelo tempo, né? Pela troca. Uma alegria participar desse curso que tá lindo, 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 lindo. E sou muito fã do seu trabalho, e da forma como tu leva também essa aromaterapia super consciente e consciência para o mundo. Isso, exatamente. Ó, uma pessoa fez uma pergunta, eu acho que vai ser a última Sobre... resposta que eu vou conseguir fazer. Queria entender sobre os óleos essenciais e sua fórmula farmacológica. Vou te falar, viu? Cadê o nome dela? Goulart Goulart? Beauty. Goulart Beauty. Então, vou dar. Eu tenho uma aula que eu ensino todo o meu método, tá no meu canal de YouTube, que eu falo dos 3 pilares, falo das interfaces desses 3 pilares. Ela vai ficar no ar até amanhã, tá certo? Então, quem quiser ver e conhecer o meu método, de como eu entendo a aromaterapia, de como eu ensino a aromaterapia, e aí por isso que inclui tudo isso, né, que a gente está falando, da ritualização, da relação com as plantas, do aromaterapeuta com a planta, do aromaterapeuta com o paciente, do paciente com a planta, e tudo que está interagindo junto com isso, para formar o que eu chamo da interseção trina, ou seja, o que é aromaterapia de verdade, eu ensino nessa aula. Ela vai ficar no ar até amanhã, tá certo? Porque é uma aula que eu só ensino dentro do meu curso, mas tanta gente pediu, eu percebi que tanta gente poderia se beneficiar, que eu decidi deixar ela pelo menos uma semana aí para as pessoas conhecerem um pouco mais do meu trabalho. Tá bom? Então fica aí a dica, entra no meu canal do YouTube, que é Gota Consciência, entra lá e procura Masterclass. Aí eu ensino todo o método, né, de como eu concebo a aromaterapia. Tá bom? Então, Tânia, muito obrigado, querida. Obrigada, Adorei a live, queridos. super Eu também. fluiu, tudo aconteceu, foi bem ritualística. Não é? Gente, muito obrigada, obrigada. Um prazer conversar com vocês. Nos vemos no Mulheres que Inspiram. Isso, então, minha gente, nos vemos numa próxima live. Hoje, mais tarde, tem outra live e a gente se vê num outro momento. Namastê! Namastê, pessoal. Um beijão.